calendário do futuro. Este vídeo é direcionado às pessoas que se dizem evangélicos, cristãos, servos, mas não acreditam em previsões futuras. Muito se tem falado do fim do mundo, mas pouco tem se esclarecido. Hoje mesmo a igreja está em um lugar privilegiado no calendário de Deus. Mas isso não está muito claro para o povo de Deus. Estamos igualzinho o povo judeu, vivendo dentro de um contexto bíblico, sem saber qual é o nosso papel neste contexto. Vamos tentar, neste breve vídeo, ajudar um pouco o povo de Deus a identificar em qual tempo estamos no calendário profético de Deus. Desde a criação do homem, Deus sempre se preocupou com o homem. Mais ainda, antes do homem pecar, Deus orientava pessoalmente todos os dias. E mesmo depois do pecado, Deus continuou orientando e alertando o que poderia e o que não poderia se fazer. E qual era a consequência da desobediência? Deus também nunca castigou o justo por causa do injusto. Sempre procurava alertar os justos para que os mesmos não perecessem. Deus sempre alertou o povo do seu pecado e sempre deu oportunidade para que se arrependesse. Deus já destruiu cidades inteiras, mas antes avisou os justos. Mas e agora? O que Deus está dizendo? O que está na boca do povo? A voz de Deus é a voz do povo? E o povo, entre aspas, a igreja, diz: ninguém sabe o dia nem a hora. O texto é escrito em Marcos 13, 32 ou em Mateus 24, 36. Texto escrito há quase 2000 anos atrás. E mais nada? Somente isso que Deus revelou? Ou tem mais alguma coisa mais específica e a igreja não está atenta, como o povo judeu também não estava? E por isso estão esperando a primeira vinda de Jesus até hoje. Vamos cometer o mesmo erro que o povo judeu? Ou vamos nos orientar melhor para fazer a vontade de Deus dentro do seu calendário profético? Daniel 9:24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para acabar com a transgressão e para dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, para cumprir a visão, a profecia, e para ungir o Santíssimo. Examinando as Escrituras, nós sabemos que foi profetizado que haveria 70 semanas. Então, a partir daí, sabemos que existe um tempo determinado para o fim, e para ser banido a iniquidade e o pecado, e trazer a justiça eterna. Muitos dizem que estas profecias já se cumpriram, cometendo o mesmo erro do povo judeu. Mas sabemos muito bem que convivemos com o pecado, com a iniquidade cada vez pior. Então, em que tempo estamos no calendário profético das 70 semanas profetizada em Daniel? Para nos situarmos melhor no calendário profético, vamos usar um marco na história: a volta de Israel, que aconteceu de forma milagrosa e desencadeou várias outras profecias bíblicas sobre o tempo do fim. Vede a figueira e todas as árvores. Quando começam a brotar, vendo-os, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecerem estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo,
que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. O ponteiro no relógio mundial de Deus. E a figueira já brotou. Com o ressurgimento milagroso de Israel, uma nação que foi perseguida, destruída e desapareceu como nação por cerca de 2000 anos, o povo judeu foi disperso por todos os cantos da terra. Qualquer povo na mesma situação jamais teria condições de voltar a ser novamente uma nação. E para piorar a situação deste povo, 6 milhões de judeus foram mortos no Holocausto, que terminou em 1945. Hoje, a população de Israel é de 7 milhões e meio, sendo que somente 5 milhões e 600 são judeus. Mesmo com os 6 milhões de judeus mortos, pouco mais de 3 anos depois, iniciaram uma guerra para retomar o seu território, geralmente conhecida pelos israelenses como a Guerra da Independência. Mas a grande luta foi em 1967, conhecida como a Guerra dos 6 Dias. Esta guerra foi contra Egito, Síria e Jordânia, apoiado por vários outros países. Mas como Israel é o centro das profecias bíblicas, o povo escolhido por Deus para o cumprimento de suas profecias, Israel surpreendeu o mundo. Veremos agora os dados históricos de uma guerra, de um pequeno povo aos olhos humanos, mas uma grande nação aos olhos de Deus. Teve o início dia 5 de junho de 1967 e terminou 6 dias depois, e deixou o mundo surpreso pelo resultado. A Guerra dos 6 Dias. De um lado, Síria, Iraque, Kuwait, Arábia Saudita, Sudão, Argélia, Egito, Jordânia, com 547 mil soldados, 957 caças e 2.504 tanques. Do outro lado, Israel, com 50 mil soldados, 300 caças e 800 tanques. Israel tinha contra ele 497 mil soldados a mais, 657 caças a mais e 1.704 tanques a mais. A diferença era grande. Para termos uma noção melhor do milagre de Deus na Guerra dos 6 Dias, vamos falar um pouco da guerra dos Estados Unidos e aliados contra o Iraque. A guerra durou de 2003 a 2011. Os Estados Unidos perderam até 31 de agosto de 2010, quando as tropas de combate norte-americanas deixaram o Iraque. 4.487 soldados, quase 32 mil foram feridos em ação, e mais os países aliados a ele. Vamos ver o resultado da guerra do povo judeu contra vários países que durou apenas 6 dias. O resultado desta guerra foi, do lado árabe, 21 mil soldados mortos, 45 mil soldados feridos, 6 mil soldados presos e 400 caças destruídos. Do lado de Israel foi 779 mortos, 2.563 feridos, 15 presos e 46 caças destruídos. Oficialmente, em 1967, se tem o nascimento do Estado de Israel, na sede da ONU,
onde um brasileiro, Oswaldo Aranha, deu seu voto Minerva, cumprindo assim as profecias da volta de Israel. Mas como o povo judeu ganhou essa guerra que parecia impossível? O povo judeu contou com uma arma secreta. Foi revelada depois da grande guerra dos 6 dias, mas não muito divulgada pela mídia. São vários os relatos de soldados árabes e também israelitas que viram anjos do Senhor lutando a favor do povo judeu, e milhares de relatos de armamentos abandonados pelos árabes. Foram vários milagres que levaram o povo judeu a ganhar aquela guerra. Assim se iniciou a última geração, da qual nós estamos bem dentro do contexto. O problema é que a maioria do povo de Deus, assim como os judeus, por uma interpretação errada, recusou a Jesus. Hoje, a maioria de nós tem feito o mesmo, não aceitando o fato que somos a última geração, ou se interessam pelo calendário profético de Deus, fazendo pouco caso das profecias bíblicas para o nosso tempo. Mas Deus nos alerta sobre isso também. No capítulo 21, e versículo 34 de Lucas, Deus diz: olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e de cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Nunca na história da humanidade se teve tanta preocupação em ter, cada vez mais e melhor, se esquecendo do verdadeiro objetivo do Evangelho. Vemos todos os dias na mídia pessoas buscando sucesso, fama, riquezas e, no fim, morrendo sozinhas em um quarto, sem saber que a verdadeira felicidade, a verdadeira riqueza, somente encontramos no Senhor Jesus. Mas os próprios sinais que eram para testificar a nossa fé têm afastado o povo de Deus do corpo de Cristo. Vamos ver quais são estes sinais na palavra de Deus?